Olá, Africafeinados, que prazer! Estamos aí começando mais um programa dessa segunda temporada do África Fé, Fertilizando o Futuro. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe exatamente que horas que você vai estar ouvindo isso. Gravamos às manhãs, mas a gente não sabe exatamente quando vocês vão estar ouvindo esse nosso xirê filosófico. Segunda temporada, Fertilizando o Futuro. Olá, Catícia Ribeiro, Rotep, minha irmã. Rotep família, Rotep Africafeinados. Tudo bom, minha irmã? Sempre divina, toda trabalhada no Fum Fashion. Bom, queria dar um salve para as pessoas que estão nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a nossa conexão seja feita com muita potência. É isso aí. Eu vou fazer uma audiodescrição de como eu estou vestida aí, para todo mundo se conectar, quem tem algum, né, atendendo as demandas específicas aí. Então, eu estou usando branco, um colar escrito axé, brincos indígenas, estou com um lencinho branco na cabeça, tenho uma maquiagem levinha e estou de tranças por baixo do lenço e estou num ambiente da minha casa que é a sala, atrás tem livros e do lado uma foto de Elza Soares. Bom, eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher preta, com cabelo black, brincos e acessórios dourados, de blusa branca. Atrás de mim tem um painel todo colorido, que são os ancestrais, os orixás, e do outro lado tem alguns elementos das filosofias da ancestralidade egípcia. E é isso. A gente hoje vai fertilizar o futuro, trazendo ela que é cria dos Jurunas, na periferia de Belém, uma mulher afro-indígena do Brasil, é responsável pela difusão do Tecnobrega, cantora, compositora, comunicadora do programa Saia Justa da GNT, indicada a prêmios de música como o Grammy Latino, MTV Music Video Brasil, onde venceu as categorias Artista Feminina, Artista do Ano, venceu o prêmio Multishow na categoria Novo Hit e muitos outros prêmios. Ela é importante representante da cultura amazônica, defende a região norte do Brasil, também é defensora dos movimentos negros e LGBTQI+, direito das mulheres, e trabalha com a ONU na iniciativa Vidas Negras Importam. Ano passado ela lançou o clipe Vênus em Escorpião, um feat com ninguém menos que Ney Matogrosso e com a Urias. Ela considera esse trabalho um dos maiores clipes da sua carreira. A obra aborda a intensidade amorosa em meio a esse caos e critica a relação que a gente tem com o meio ambiente. Em 2021, agora ela lançou Tchau, para falar das relações tóxicas em um feat com Jalu. Eu estou falando de Gabi Amarantos e vamos falar de resgate ancestral. Esse é o tema de hoje. Bem-vinda, Gabi! Minhas irmãs, prazer ter você aqui. Que alegria de poder estar aqui com duas mulheres tão potentes e com essa galera africafeinada maravilhosa. Já estou aqui com a minha cafeína africana, poderosa, para a gente poder trocar e para a gente poder vislumbrar esse futuro que é preto, que é africano, que é indígena, que é amazônico, que é feminino e que é um futuro inclusivo para todos, que é esse futuro que a gente acredita. Isso aí, Gabi. Faça sua autodescrição, Gabi, por favor. Gente, eu amei esse babado de autodescrição. Eu tô assim, muito basiquinha, sou uma pessoa sempre muito exuberante, mas eu estou com estampas que misturam onça com zebra e com joias para trazer esse animal print que é África, que é Brasil, com os meus cabelos encaracolados, cacheados, presos para cima, com um brinco com búzios, um top branco com toda a minha africanidade indígena na pele e no coração. Maravilhosa, maravilhosa. Toda trabalhada, eu fiquei pensando que quando eu vi ela toda no Animal Print, eu lembro muito de Gabi falando que ela gostou muito de Black King, né? E como o Brown Skin Girl mexeu muito com ela. E aí eu vendo ela vestida no Animal Print é justamente essa composição que a ancestralidade traz mesmo na vestimenta, de mostrar o quanto a potência, a nossa potência está em todos os elementos que nos ligam a essa ancestralidade. Então, estou muito feliz. Sou muito sua fã, então já quero abrir o programa dizendo isso. E eu quero, assim, falando dessas potências que o Brasil tem, falando dessa ancestralidade, trazendo essa estética que representa muito o Brasil e suas multiplicidades e especificidades musicais, eles trazem diversos elementos, né? E aí eu queria te perguntar,
Gabi, como é ser uma das difusoras do Tecnobrega nesse Brasil, né? It's my love. E queria que você dissesse para mim também quais são as suas referências. Nossa, Kate, que pergunta maravilhosa, bem difícil ao mesmo tempo. Acho que outra coisa que eu também quero autodescrever esse ambiente é o meu estúdio, é o meu espaço de criatividade, é o meu espaço de espiritualidade, é o meu espaço de composição, de beleza, e é um lugar neutro, todo pintado nesse verde água, que para quem puder ver, e quem não estiver vendo, apenas estiver nos ouvindo, a minha intenção é fazer com que a gente se sinta dentro do rio, que a gente se sinta dentro desse rio, dentro do igarapé, dentro da água, porque a Amazônia é água. A Amazônia não é o pulmão do planeta, a Amazônia é o umidificador do planeta. É por causa dessa umidificação que a gente respira, é por causa dessa umidificação dessa floresta em pé que a gente vive. Então, eu quero muito trazer as pessoas, já respondendo a sua pergunta, Kate, de a gente entender que a gente é de um país que é continental, né? A gente sabe que o nosso país é gigante e todo dia eu aprendo uma coisa nova sobre o meu país. Eu sou muito apaixonada pelo Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, mas de ser uma brasileira da Amazônia. Então, nesse contexto de representatividade, da gente pensar a diversidade, a gente não pode pensar nenhum movimento, a gente não pode pensar a cultura, a gente não pode pensar a música, a gente não pode pensar as lutas identitárias sem incluir a Amazônia, sem incluir a região norte, tão representativa. Então, para além da música, trazer essa música da Amazônia e mostrar para as pessoas uma outra Amazônia diferente da Amazônia que o Brasil e que o mundo conhece, mostrar que os nossos estereótipos são diversos. Eu tenho muito orgulho da Amazônia estereotipada, eu tenho muito orgulho de ser chamada de Índia, eu tenho muito orgulho das pessoas acharem que eu sou de um lugar que tem floresta, que tem rio, que tem água, que tem biodiversidade, mas eu também quero mostrar para as pessoas que esse lugar tem modernidade, que esse lugar tem música potente, que esse lugar tem uma diversidade de artistas e que é uma cena musical muito comandada por mulheres. Se a gente pensar em cantoras amazônicas brasileiras, a gente tem muitas mulheres potentes na música. Então, essa Amazônia, esse feminino, esse poder desse norte é muito imprimido para mostrar para o mundo inteiro essa música brasileira que é produzida na Amazônia. Então, a Amazônia é a minha maior referência musical. É claro que você citou o Black King, eu cheguei na música nacional sendo comparada com a Beyoncé, eu vesti essa roupa de Beyoncé do Pará e através da Beyoncé do Pará eu comecei a mostrar o Tecnobrega, mas além do Tecnobrega, os outros estilos que a gente tem, o nosso colorido, a nossa diversidade e toda a potência fashion e cultural que a gente tem. Então, nossa, eu vou ficar aqui horas falando de referências, mas se eu for sintetizar, é a região norte, a minha maior referência. Muito legal você trazer isso para fala, né? E você traz uma coisa que é brasileira da Amazônia. Nós temos aqui um xirê filosófico de um Brasil, de um recorte de Brasil muito interessante, porque eu sou de Minas Gerais, Catiúcia é do Sul, e aí temos aí você da Amazônia. Então a gente apresenta um Brasil plural aqui, né? A gente tem uma extensão territorial muito grande e a gente precisa falar desse Brasil, porque o Brasil não conhece o Brasil. Eu e a Kátia, a gente já fez essa reflexão algumas vezes aqui ao longo da nossa temporada no África Café, como que o Brasil ainda precisa abrir com generosidade o olhar para o Brasil, que não acontece na região sudeste, né? A gente tem essa centralização de ideia do que é o Brasil entre o eixo Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, e aí a gente acaba pasteurizando todas as informações que nos chegam, reduzindo o Brasil a essa extensão. E realmente o Brasil ele não acontece na região sudeste do Brasil. E essa provocação que eu faço aqui para a gente, o Brasil não conhece o Brasil? Ah, certeza, né? Assim como diz a letra que é lindamente interpretada por Elis Regina e que faz essa dualidade do Brasil
esse Brasil que quer ser americanizado, esse Brasil que quer ser europeu, que quer ser tudo menos brasileiro. E a gente tem também essa visão muito sudeste-cêntrica, que eu até compreendo que a gente tenha o Sudeste como um grande polo. Eu hoje moro no Sudeste, né? Hoje eu moro em São Paulo e eu precisei migrar, eu precisei fazer esse processo de vir para cá na minha canoa e trazer a minha Amazônia para cá, entendendo que esse lugar é esse polo que me faz levar essa música para o mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, eu busco sempre fazer os meus trabalhos com artistas que são do norte, produzir os clipes, aquecer a cena audiovisual, compor as minhas músicas com compositores que também são da Amazônia. E eu tenho certeza, eu tenho sentido muito forte a gente prestando atenção para esse ponto, Jana, muito importante que você levantou, da gente se entender como um país e da gente cada vez mais se olhar no espelho e fazer essa grande sessão de terapia, né? De dizer, eu sou Brasil e eu vou me reconhecer como brasileiro. Eu acho muito legal a gente dialogar com outras culturas de outros países. Eu sou muito apaixonada por culturas de diversos lugares do mundo, mas eu sempre busco ter a essência brasileira, a Amazônia que eu faço. Então, eu acho que a gente está abrindo a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa consciência para expandir, entender que a gente tem que saber das nossas potências, a gente tem que saber das nossas regiões. Nossa, eu sou tão apaixonada por esse país e eu estou tão orgulhosa de estar aqui com vocês que representam esses outros lugares e que mostram essas outras belezas e essas outras potências para a gente juntas dizer, a gente é brasileira sim, e a gente é brasileira e tem essa magnitude desse país aqui dentro da gente, e é isso que a gente quer representar. Então, vamos conhecer o Brasil, Brasil. Isso é tão bonito que tu tá dizendo, né? Porque assim, ó, eu sou de Porto Alegre, né? E aí as pessoas às vezes ficam meio incomodadas quando eu falo que eu gosto de Porto Alegre. Mas assim, é porque eu gosto do Brasil. Tem uma frase do Abdias que eu gosto muito, e o Abdias Nascimento traz muito isso assim, o quanto o Brasil é um espaço que é nosso também, que foi construído, tem a nossa cara, o Brasil tem a nossa cultura, e literalmente o Brasil tem o nosso sangue, né? Então, assim, e é extremamente importante trazer essa presença forte do Brasil, trazer essa ancestralidade no Brasil. Isso foi uma das coisas, inclusive, que eu comecei a pensar na filosofia africana. Tudo bem, eu vou pegar elementos em outros lugares, mas como isso se presentifica no Brasil e é tão forte no Brasil? Né? Então, quando tu traz o norte, quando tu traz a Amazônia, que é o pulmão da nossa ancestralidade, que é o oxigênio do Brasil. Né? E o Brasil tem ferramentas para salvar o mundo, né? Só com tudo que produz aqui dentro. Então, assim, isso não está desassociado da noção de ancestralidade, não está desassociado da nossa noção de coexistência. E recentemente eu li que tu foi para o mato, né? E aí eu queria saber se essa ida para o mato também é essa tentativa de respirar o Brasil, se curar e se manter lúcida, né? Como é que é se manter lúcida frente a esse caos todo que está aí, né? O quanto é se energizar nesses espaços que o Brasil traz de potência para nós. É que eu entendo o mato, a floresta, a mata, a selva como a presença de Deus na minha vida. Tudo que é divindade, toda essa ancestralidade, se a gente for pensar em tudo que é presença ancestral, tudo que é santidade, tudo que é orixalidade, para mim, está personificado na floresta. Então, eu de verdade abraço uma samaumeira, que é a mãe das árvores da Amazônia, que é o esplendor da beleza e da presença de Deus. Eu sinto que eu estou próxima de Deus quando eu estou perto da raiz da sapupema de uma samaumeira, que tem uma copa tão grande, a maior que eu já visitei. Nós éramos 30 pessoas e nós demos as mãos e nós conseguimos dar a volta no caule daquela árvore. Olha, olha, olha essa potência, olha essa presença. Eu estou aqui toda arrepiada só de imaginar estar presente diante de uma árvore. Então, às vezes as pessoas
me acho que eu sou meio louca, porque eu chego e a árvore para mim ela é um espírito, a árvore para mim ela é algo que me reconecta, que ela me liga com a terra, me liga com o céu e me liga com o outro. Então ir para o mato é retiro espiritual para mim. E eu gosto de compor as minhas músicas na floresta, ou eu gosto de criar ambientes de floresta em todos os lugares que eu vou e trazer essa Amazônia, esse pouquinho dessa floresta no meu coração, porque a gente está falando aqui dessa coisa do Brasil, dessa visão sudeste cêntrica, mas quando a gente pensa na região norte, o Pará é um estado que tem muita visibilidade, mas eu, como paraense, entendo que a gente também tem outros estados que precisam de visibilidade. Então, eu não estou aqui só como mulher de Belém do Pará, do Jurunas, eu estou aqui como mulher nortista para falar do Acre, para falar de Manaus, do Amazonas, falar do Amapá, de Roraima, de Rondônia, e de falar de toda essa extensão e entender que tem ali artistas incríveis, pessoas incríveis e uma Amazônia que é legal, que a gente precisa conhecer, não só da nossa Amazônia brasileira, mas da nossa Amazônia que também está incorporada nos outros países, sabe? E o meu sonho, assim como visitar muitos lugares do nosso grande continente Mãe África, é também visitar essa Amazônia toda e conhecer essa cena musical da Amazônia que é peruana, dessa Amazônia que é tão grande que a gente não tem nem noção de quão grande é a nossa Amazônia e de quão especial é essa nossa Amazônia brasileira. Então, o mato para mim é Deus. O mato para mim é Deus é uma ideia de coexistência que a gente traz muito aqui para o nosso Africafé, e eu vou aproveitar esse gancho, Gabi, para a gente falar de Vênus em Escorpião, que você traz ali um mato muito presente, né? É um videoclipe que traz essa presença energética da natureza, né? Você brinca com essa ideia ancestral de conexão, afrofuturista, uma estética muito interessante. Você considera um dos maiores videoclipes da sua carreira, né? Ele traz mensagens fundamentais para serem absorvidas neste tempo, nessa cultura, né? E aí eu queria que a gente abrisse agora para falar um pouco, antes de você começar a falar, vamos dar aqui alguns minutinhos só porque o Anderson preparou um pedacinho do clipe para a gente exibir aqui. Dor que se instalou no meu peito, não vou te ignorar, eu me permito chorar. Só sei que pra tristeza não deito e pra ludibriar, daqui a pouco vou me apaixonar. Eu vou pra rua sentindo um vazio, não boto culpa no meu coração, não boto culpa no demo, nem no karma e nem na Vênus em Escorpião. Eu gosto mesmo é de amar. Eu gosto mesmo é de amar. Dor que se instalou no meu peito, não vou te ignorar, eu me permito chorar. Só sei que pra tristeza eu não deito e pra ludibriar, daqui a pouco vou me apaixonar. Eu vou pra rua sentindo vazio, não boto culpa no meu coração, não boto culpa no demo, nem no karma e nem na Vênus em Escorpião.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de Vênus e Escorpião, como foi esse processo, como é abordar essa relação com a natureza, né? Como é fazer essa denúncia de relação em meio ao caos e biodiversidade, né? Que você traz ali uma questão de biodiversidade muito forte, muito bonita, muito potente. E eu acho que o que é mais interessante nesse trabalho é eu me considero uma artista visual, porque para mim a identidade visual de um videoclipe, dos looks que eu apresento enquanto Gabi Amarantos cantora, não aqui que eu estou de pessoa física, tá, gente? Estou bem basiquinha, mas o look Gabi Amarantos artista é todo pensado nessa estética que, para além do afrofuturismo, traz o afro-indígena, porque a gente tem uma Amazônia preta, indígena, e essa Amazônia, ela é muito especial porque a gente tem outros fenótipos. O preto, a mulher negra da Amazônia, ela é diferente da mulher preta da Bahia, que é diferente da mulher preta do Sul, e a gente tem essa essa força indígena muito forte. Então, Vênus em Escorpião é para a gente pensar o que a gente está fazendo com o planeta, para a gente ver que a Mãe Terra está chorando, a Mãe Terra está gritando. É uma frase da Sônia Guajajara que eu gosto muito, que fala que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Então, eu considero a luta pela Mãe Terra a luta essencial para a gente poder se reconectar enquanto seres humanos e entender que quando a gente se conecta com a natureza, a gente se conecta com o outro, aí a gente vai entender que a gente precisa se conectar com as nossas racialidades, com as nossas questões de gênero, com as nossas questões todas que a gente tem, de todas as nossas lutas. Então a gente quis criticar, entreter, divertir, trazer um pouquinho para as pessoas um sentimento de se imaginar dentro de uma queimada, que eu acho que eu falo que esse clipe é um dos mais importantes porque ele tem essa pausa no meio e que a floresta queima e que você sente o fogo. Eu leio muito, eu gosto de ler os comentários lá do clipe, das pessoas que escrevem no YouTube, e as pessoas falam, caramba, de dentro de uma floresta pegando fogo, eu me senti, caramba, a gente está destruindo a Mata Atlântica, então é para cair essa ficha nas pessoas, e é um trabalho que, meu Deus, eu gravei com um ídolo, que nem Mato Grosso é um ídolo para mim, desde criança, quando eu vi pela primeira vez aquele ser humano, aquela performance, eu sou apaixonada por Ney. E junto com a Urias também, que é uma artista que vem também trazendo uma representatividade da mulher trans, que tem uma voz incrível, e a música fala de uma coisa, que é dessa relação da gente admitir que a gente gosta mesmo de amar, e você escuta a música e você não imagina que a identidade visual do clipe está trazendo uma questão tão importante, que é essa nossa reconexão com a floresta. Então, eu tenho muita honra, muito orgulho desse trabalho que vem sendo premiado e que eu digo para as pessoas que a minha clipografia, se eu não estiver mais no planeta daqui a 10, 20, 30 anos, eu vou ter deixado alguma coisa para que as pessoas possam refletir. Eu quero ressaltar essa conexão que você faz do Ney, né, que é um artista que abriu caminhos para que a gente pudesse percorrer, né, e Sim. que guardou aí a semente da música brasileira, divulgou, nos auxiliou, né. Eu brinco que esses grandes mestres da música brasileira nos auxiliam, né, porque eles trazem um repertório, nos contam quem veio antes deles, né, e aí a gente consegue ir seguindo o caminho com uma nova geração, com uma potência lúcida ali deste tempo, né? A gente precisa muito acessar a juventude, a gente precisa se comunicar com quem pode efetivar tudo isso que a gente está planejando, arquitetando, porque a revolução ela está acontecendo todo o tempo, né, Gabi? Então, Perfeito. parabéns por esse trabalho, muito maravilhoso. Obrigada. Muito, muito, muito feliz da gente poder estar falando desse trabalho aqui, de ter essa consideração também, esse carinho de vocês, que são duas mulheres que eu admiro tanto e que eu quero estar sempre perto, porque eu acredito muito também nessa potência da gente juntas. E eu fico muito feliz de vocês terem curtido aí esse trampo. Gabi, tu estava falando, né? Eu estava olhando o clipe e estava aqui falando sozinha, né? Durante vendo o clipe e pensando como esse clipe ele é bonito e imagem produz uma realidade, né? E o quanto ele transmite uma potência de transformação. Às vezes, só a imagem que tu expressa no clipe, ela já traz um poder incrível,
muito mais com os elementos que estão dentro desse clipe. E aí tu estava dizendo, por exemplo, que quando nós nos reconectamos com a natureza, se reconectamos com esses trabalhos, nos reconectamos com todos esses elementos, automaticamente a gente se reconecta com as coisas que são importantes para nós. E aí nós começamos, se essa imagem produz uma realidade, nós começamos a olhar a realidade do mundo de uma outra forma. E aí nisso nós conseguimos nos posicionar frente ao racismo, à transfobia, ao machismo e tantas outras fissuras sociais que nos atingem, né? E eu queria que tu falasse um pouco, assim, dessa Gabi, que é essa Gabi que é ativista, dessa Gabi que está na ONU, né, frente do Black Lives Matter. Eu quero que tu falasse um pouco desse lugar. Eu sempre te vejo, eu assisto às suas entrevistas, assim, eu vejo como tu traz sempre essa pauta, né, de falar desse lugar, das violências raciais, das violências de gênero, quanto isso tem um atravessamento direto no teu trabalho, porque olhando, não tem como não olhar para esse clipe e falar assim, não, essa é a Gabi, artista, mas essa é a Gabi também que se posiciona ativamente para o mundo, sabe? Eu acho que a gente, principalmente nós que somos mulheres pretas, a gente já nasce num contexto de resistência, né? Então não faz muito sentido nas nossas vidas a gente não se posicionar, e eu entendo também até como uma devolução, porque eu me sinto muito abençoada. Às vezes eu tenho até cuidado para falar isso, porque eu não sou melhor do que ninguém, e eu acho que todo mundo tem direito a buscar bênçãos e de ter essa atração que a gente tem desse poder, que eu acredito muito que a gente tem. E aí eu penso, caramba, eu sou tão abençoada, Deus me abençoa tanto no meu trabalho, e o que que eu vou fazer para devolver isso? Então, quando eu empresto a minha imagem, a minha voz para a ONU, que é uma instituição tão séria pela qual eu tive tanta honra de trabalhar, e até falo também da vivência, né? Da vivência da gente. Eu falo, caramba, eu só estou apenas devolvendo, assim, eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação, sabe? Eu me sinto muito assim. E busco cada vez mais fortalecer. Eu acredito muito, Catiúcia, no poder do indivíduo, sabe? Eu acho que a gente, enquanto coletivo, é forte, mas o poder do indivíduo, ele é o start para a gente poder se juntar e coletivamente fazer essa transformação que a gente está fazendo aqui. Então, eu não faço nada sozinha. Todos os meus trabalhos eu tenho uma série de pessoas junto comigo, homens e mulheres, e eu gosto muito que os meus sets sejam sets que tenham presença de diversidade, porque para a gente trazer também para a realidade o discurso que a gente prega, né? Então, a minha banda é formada por mulheres pretas, os meus clipes são pensados por pessoas pretas, LGBTs, a gente tem um núcleo criativo, e eu gosto de trazer as pessoas para lugares de poder, pessoas criativas, pessoas inteligentes. Eu gosto de estar perto, como Jana falou, da galera que é mais jovem, para também aprender, para também estar junto, para também trocar. E eu fico muito feliz de poder ter a voz à disposição das pautas, à disposição do que eu posso fazer para contribuir para que esse mundo seja melhor. A minha música não é muito política, a minha música é para divertir, é para entreter, mas a minha identidade visual pode ser política, o meu discurso pode ser político, pode ser político. Atitude de coerência e de ser uma pessoa honesta. Eu procuro ser uma pessoa honesta, que eu acho que hoje, só de você ser uma pessoa honesta no Brasil, você já está fazendo política, você já tá dizendo não a toda essa corrupção. Só de você não furar a fila, só de você pagar os seus impostos e de você já tá militando, você já está fazendo a sua parte. Então, eu acredito muito nessa diversidade de militância. Eu acho que todo mundo faz um pouquinho sendo bom, fazendo coisas boas, e é isso que eu tento fazer com o meu trabalho. Muita lucidez nessa sua fala, e eu queria puxar aqui uma memória. Você, através deste processo de se reconhecer, acabou de fazer um resgate ancestral a partir do seu DNA.
Queria que você partilhasse com a gente essa experiência, como que foi esse mergulho nessa. A gente sabe como que as identidades aqui, a gente não consegue ter acesso às nossas raízes, né? Em decorrência da estrutura que a gente precisou percorrer para existir, né? E também fruto do processo de escravidão. Então, muitas das nossas memórias são apagadas, né, pela história, então a gente tem que investigar como é, como foi. Partilha com a gente essa sua experiência aí. Nossa, minhas irmãs, isso foi uma das coisas mais profundas e mais bonitas que eu pude fazer. E, na verdade, eu já venho nesse processo de. Acho que o meu processo de despertar de consciência e de entender todas essas potências veio da primeira vez que eu amarrei um turbante na minha cabeça. O turbante, ele vocês sabem muito bem, né, desse simbolismo que para nós, mulheres negras, o quanto que essa coroa representa para nós e eu sempre tive muito desejo de ter os tecidos africanos e de aprender sobre toda essa cosmologia, essa simbologia do turbante. Aí eu lembro que em 2013, a primeira vez que eu fui para Nova York para fazer um trabalho, eu fui a uma loja de perucas, que é uma parada muito da mulher preta nova-iorquina, né? Tem aquelas lojas de perucas e elas usam cada dia uma peruca diferente, e elas têm essa parada muito forte com as unhas e com tudo que é ser mulher representa, com a maquiagem e com a montação, e eu também adoro uma boa montação. E aí eu vi uma africana que era angolana. Eu ainda tive a sorte dela ser angolana, pude trocar uma ideia com ela. E aí a gente começou a conversar. Ela falou: é muito fácil. Você vai pegar o tecido, você vai amarrar e o teu DNA vai te conduzir. Quando ela disse isso, eu falei: caramba, o teu DNA vai te conduzir. Que parada mais forte! Assim, eu fiquei toda arrepiada. Eu falei: quero saber mais sobre de onde eu vim, quero entender, porque, como você falou, né, Jana, esse apagamento, ele é real no Brasil, a gente não sabe. E aí, o meu marido é inglês e ele me deu de presente esse teste de DNA. Já tem no Brasil, já tem algumas universidades fazendo. Eu ouvi dizer que a Universidade do Rio de Janeiro já está fazendo esse mesmo teste que eu fiz. E já tem alguns laboratórios no Brasil que fazem um teste que é muito bom também para você entender a sua ancestralidade. Esse teste que eu fiz, ele é muito bacana porque ele é bem preciso. Ele diz exatamente de que lugar do mundo o seu antepassado saiu. E todos os anos você recebe atualizações. Eu fiz o teste há 2 anos atrás, e aí eu vou lá no site, eu atualizo e tem uma informação nova. Então, eu sentia muito forte que, claro, eu sabia que eu tinha uma porcentagem preta africana grande. Eu imaginava, bom, eu devo ter uns 50, 55% de sangue africano, de antepassados africanos, mas e o resto? Da onde é? Eu sei que eu tenho uma porcentagem indígena grande, mas eu não sabia de onde era. E aí eu consegui descobrir que eu tenho ancestrais que saíram do Camarões, do Congo, do Senegal, que tem que são indígenas do México, indígenas do Peru, que migraram para a Amazônia e que tem Benin e Togo, indígenas dos Andes, indígenas da América Central, tem um pouquinho de irlandês, tem um pouquinho de indígenas de Cuba, e Espanha, e Nigéria, e Portugal. Aí eu falei, caramba, se eu tenho tudo isso, imagina, a gente que é brasileiro, quanta ancestralidade a gente não tem. Então, por isso que daí eu adotei esse termo afro-indígena, porque a minha formação é quase 60% africana e tem aí quase 40% indígena, 30% indígena e tem um pouquinho do europeu, e a gente fica pensando nos processos, né? Que a gente sabe que tantos processos que podem ter sido de violência ou que podem ter sido também de um relacionamento que alguma antepassada minha teve aí com algum europeu, não sei. Mas aí eu comecei a conversar com as pessoas mais velhas da minha família e eu tenho uma tia-avó que está muito lúcida, ela me contou uma história muito linda, falou, ó, você tinha seu bisavô, ele era de Guiné e ele cantava uma música
que é uma música que ficou muito, que era uma canção de niná ancestral que foi passando e eu canto para as minhas. Eu tenho duas meninas pretas em casa e um menino que é afro-indígena e eu canto para eles e ele cantava assim: Nós somos três pretinhas de Guiné e viemos aqui para o Pará para plantar um pouquinho de café. Aí, através dessa musiquinha, que eu entendi, bom, deve ter um pouquinho de Guiné. Aí eu vi que no meu DNA tem Guiné, Senegâmbia, que é a região de Guiné-Bissau, e o primeiro país da África que eu visitei foi Guiné-Bissau, que é um país que fala português. Então, quando eu pisei naquele solo, naquela terra vermelha, naquela terra ancestral, eu tive um encontro muito profundo comigo mesma. E eu fico muito emocionada de poder compartilhar isso com vocês, porque a partir dali algo mudou muito forte na minha vida. E eu entendi que a gente saber da onde a gente veio, que é um outro provérbio africano que eu gosto muito, que diz assim: quando não souberes para onde vai, lembra-te de onde viestes. Eu entendi que toda vez que eu estiver perdida dos meus conflitos e que eu não estiver bem, é só eu respirar e ouvir a voz dos meus ancestrais e ouvir a santidade dos meus ancestrais que eu vou me reconectar comigo mesmo. Então, desde aí, eu nunca mais me vi num momento sem sempre saudar e sempre agradecer a todas essas pessoas aí que vieram antes de mim. Lindo, sabe? Bom, eu tive em Luanda também, quando eu botei o pé em Luanda, eu fiquei vários dias assim, né, digerindo. Eu tô no continente. Aí depois eu caminhava mais um pouco, eu olhava pro lado e dizia assim, mas eu tô na África. Aí depois eu falava, mas eu tô na África. Isso é muito bonito, porque esse DNA ancestral que faz com que nós consigamos olhar o futuro. Eu sempre vejo, tu sempre fala de ancestralidade, né? E de fato há uma incerteza do amanhã, né? Justamente nesses tempos que nós estamos de isolamento social, mas nós temos a certeza de onde nós viemos, né? Então saber de onde nós viemos nos ajuda a entender para onde nós queremos ir. Eu sempre tenho dito, né, que o futuro ele é ancestral, porque é isso. Se eu tenho um solo fértil, eu sei para onde ir. E aí, em plena pandemia, tu fertilizou muita coisa, né? Tu fertilizou esse trabalho bonito, tu fertilizou os programas. E eu queria que tu me dissesse um pouco assim, se essa potência dessa arte que foi construída nesse isolamento também tem esse atravessamento, sabe, respirar e dizer assim, não, mas calma, eu tô perdida nesse momento, mas eu tenho uma centralidade. Essa centralidade está em Guiné, essa centralidade está nos indígenas, né? Bell Hooks fala muito sobre isso, né? Que nós devemos pensar o mundo a partir da nossa relação com os indígenas, porque nós somos isso. E a nossa relação, ela aconteceu muito antes, porque a nossa relação, ela é ancestral. Então, eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre esse período de produção de arte, nesse isolamento, nesse tempo de isolamento, e como a ancestralidade impulsiona, porque é só ancestralidade para fazer a mulher preta se impulsionar, né? Muito, minha irmã, muito. E sim, eu tive é, a feliz coincidência de, no período em que eu parei para cuidar do meu próximo álbum e do meu trabalho enquanto cantora e de dar atenção para essa base do meu triângulo. Eu sinto que eu tenho um triângulo na minha vida, que é o meu trabalho de música, que foi através da música essa divindade que eu tenho conquistado e conseguido dar voz para muitas pessoas e levar alegria para as pessoas, e tem esse pilar também de televisão, de ser também uma comunicadora, e tem um pilar também como atriz, que são alguns trabalhos que ainda vão chegar aí, que as pessoas vão poder conhecer mais dessa primeira arte que me tocou, que a teledramaturgia e a música é assim essa grande potência. E nesse período veio essa pandemia e dentro do meu processo pandêmico eu pude parar, eu pude, talvez se eu tivesse no corre da vida louca, no que era antes, eu não tivesse tido esse tempo para poder me conectar com essa ancestralidade, para poder me conectar com essa floresta do jeito que eu estou conseguindo fazer também por conta desse respiro, né, que a gente teve aí, universal, que a gente não, eu já vi muita gente falar que esse é um chamamento da Mãe Terra,
que isso é um chamamento para a gente rever toda essa ancestralidade que está na gente. Então, eu pude realmente fertilizar muito e criar, e compor, e escrever, e fazer clipe, e pensar muito nos processos criativos, mas o meu compromisso enquanto artista é falar dessa Amazônia e mostrar essa Amazônia afro-indígena. Então, o conceito de tudo que a gente tem feito, que vocês viram um pouco em Vênus e Escorpião, que também tem uma pegada de humor muito forte em Tchau, que é um outro clipe que eu gosto muito dessa coisa do humor nas minhas músicas e de coisas que mesmo e um compromisso de ter um pop com um sotaque nortista. Eu acho que a gente tem um movimento muito forte de música pop no Brasil e essa música precisa ter sotaque. Eu acredito muito que a gente tem como fazer uma música pop brasileira, uma MPB brasileira, um funk brasileiro, uma música que seja sertaneja, mas com nossos sotaques, sabe? A gente tem que parar de olhar para fora e a gente precisa olhar mais para a gente. Então, entender esse conceito todo de trazer isso muito presente na identidade visual de tudo. Então, por isso que todos os trabalhos que a gente faz, eles têm essa estética muito forte de trazer a ancestralidade, de trazer esse africano indígena que a gente tem que se conectar cada vez mais. Gabi, eu vou chamar uma atenção aqui que você falou do humor, né? E você faz humor, faz a coisa com muito bom humor, com leveza, para falar de um assunto sério, que é a violência, né? Em Tchau, por exemplo, você dá uma denúncia ali, você se posiciona em relação à violência contra as mulheres, né? Então, pensando nisso, eu quero lembrar de uma outra, fazer um outro gancho na sua fala, que é, estou aí fertilizando, né? A segunda temporada do África Café, ela diz fertilizando o futuro. E aí você traz uma outra questão na sua fala, que é os 3 pilares da sua carreira. E aí, pensando em violência, pensando em futuro, eu queria convidar uma reflexão aqui, que é como que a gente posiciona a sociedade para lidar com a multiplicidade artística? Eu falo isso porque eu também me autodenomino, quando me apresento, eu digo, sou artista multidisciplinar e percebo recortes de olhares, de intenções, de situações, e eu queria que você partilhasse da sua experiência. Essa pergunta nem está prevista no nosso roteiro, mas me acendeu um gatilho aqui tão forte, me senti tão representada na sua e contemplada pela sua fala, que eu queria que você me contasse dos seus desafios para ser uma mulher múltipla, porque você é uma inspiração para mim, assim, você me ajuda a romper com as estruturas. Eu posso cantar, mas eu também posso me comunicar, mas eu também posso me falar de moda, mas eu também posso sentar num programa de televisão, mas eu também posso entrar para cantar num programa de auditório, e eu também posso participar de um game de dançarinos, e eu também, multiplicidade artística. A gente pode tudo, minha irmã. Você pode tudo. A gente tem que poder tudo. E a gente está. Eu acho que é por isso que essa questão da diversidade é muito importante, porque quando a gente entende a diversidade, a gente entende que aí a diversidade ela expande para tantos lugares. A gente vai pensar na diversidade racial, a gente vai pensar na diversidade de gênero, a gente vai pensar na diversidade artística. Eu acho que o brasileiro hoje, ele já começa a entender, a brasileira já começa a entender que existem pessoas que têm múltiplas qualidades e existem pessoas que fazem muito bem uma coisa só. E é importante a vir a música, a primeira música que eu tive numa novela foi em 2012, meu primeiro álbum, Treme, é de 2011. E eu sempre fui, desde criança, essa multiartista. Eu queria pegar o microfone e apresentar, mas aí eu queria brincar de show de calouros, mas aí eu queria cantar. Peraí, mas eu vou cantar primeiro. Aí eu cantava, eu apresentava, eu ia desenhava minhas roupas, e aí queria fazer maquiagem, queria fazer tudo. Então, acho que hoje as pessoas já começam a entender essas pluralidades que a gente tem. E o mais importante é a gente, enquanto pessoas múltiplas, não se deixar limitar.
Porque muita gente falava para mim no início da minha carreira: ah, mas você vai confundir as pessoas, você tem que focar numa coisa só. Brasileiro não entende isso. Americano é que é assim. Lá os atores cantam e os cantores dirigem, os roteiristas é, são dublê, todo mundo faz tudo. E brasileiro não é assim. Eu acho que isso já caiu por terra faz tempo. E a gente tem que ter muita segurança, muita coragem e muita verdade em dizer: eu faço e eu vou fazer, e a gente vai fazendo, e as pessoas vão entendendo, e quem não entender, não entendeu, uma hora vai entender, mas aí você se conecta com, se você vê a galera que é mais jovem, a gente falou do público mais jovem, a galera que é mais jovem, que usa muito rede social, as pessoas já estão ali fazendo tudo, sabe? Então eu acho que isso já caiu por terra e é muito importante a gente ter essa coragem, porque eu conheço seu trabalho, Jana, eu sei que você faz bem tudo. Então a gente não tem que deixar ninguém limitar, porque, claro, tem aí ainda uma galera que tenta limitar, mas a gente está aqui nesse mundo para isso, né? A gente está aqui para romper a porra dos grilhão tudinho e vamos romper e vamos fazer tudo, porque a gente tem toda essa potência e a gente vai seguir fazendo e surpreendendo e descobrindo novas coisas dentro da gente. Eu, Sim. nessa pandemia, eu comecei a escrever e comecei a tocar mais, ter mais tempo para me dedicar ao instrumento que eu gosto de tocar, que é o teclado. E comecei a ter ideias para roteirizar algumas coisas, e comecei a pensar em roteiros para filme, sabe? E aí é vir tudo e receber tudo e fazer tudo, porque a gente é foda, meu amor, a gente é mulher preta, a gente pode tudo. Tu sabe que eu Vou ia pegar. dizer, Ô, Kate, eu deixa ia eu só. falar Desculpa te interromper. Kate, deixa eu te perguntar uma coisa. Multiplicidade artística é um chamamento ancestral? Segundo para Com filosofia. certeza. Com certeza, se a gente se imagina muito nessa ideia de quilombo, a gente se imagina muito nas tecnologias dos nossos ancestrais e na inteligência dos nossos ancestrais, falando um pouco da nossa ancestralidade, a minha que é indígena e que é negra, os nossos ancestrais, todo mundo tinha que fazer tudo no rolê, não tinha isso de você fazer só uma coisa. Se a gente pensar do ponto de vista da mulher indígena, na configuração da tribo, a mulher indígena, ela caça, ela pesca, ela é pajé, ela cura, e o homem também faz tudo, e ele canta e dança, e faz os brincos e os artesanatos e as pinturas. E se a gente pensar também na nossa tecnologia ancestral africana, os nossos antepassados também, eu sei um pouco da minha história dos meus antepassados africanos, porque eu tenho uma grande amiga que é artista, que se chama Dona Onete, que é uma educadora, que é uma intelectual da música amazônica, e ela cresceu num rio que chama Rio das Flores, ao lado do rio dos meus ancestrais, dos meus avós paternos, que chamava Rio Anapu. Anapu é uma madeira forte na Amazônia. Então, os meus ancestrais recebiam Anapu como um sobrenome, Acapu e Anapu. Então, eu tinha um tio-avô que ele era Herógenes Acapu. E aí eu tinha uma tia-avó que era musicista, que tocava violão e cantava, que era Maria Acapu. Porque as pessoas, vocês sabem que nesse processo de pessoas que vieram escravizadas, muitas tiveram que trocar os nomes e receber esses nomes católicos de batismo e de perderam os sobrenomes, então eles usaram o nome da madeira como sobrenome para lembrar de onde eles vieram e que eles são madeira forte. Então a dona Nete falava: olha, teus tios-avós, eles dançavam o banguê. O banguê é um estilo musical que eles trouxeram com eles da África e eles trabalhavam no engenho de cana-de-açúcar e eles estavam lá amassando, macerando a cana, fazendo farinha e estavam dançando banguê. Então, o tempo inteiro eles estavam lá fazendo rima, cantando, dançando, mas através do banguê eles se comunicavam num dialeto que só eles sabiam para poder traçar as suas estratégias
para poder fazer a sua política interna para que os senhores soubessem sobre o que eles estavam fazendo. Então, eles se utilizavam da música como estratégia de sobrevivência e de comunicação. Então, tipo, a galera já estava fazendo tudo, irmã. A galera já estava ali no poder fazendo um pouquinho de tudo. Então, a gente traz muito isso também, de ser mulher também, que a gente também sendo mulher, a gente faz tudo. Então, ancestralidade, multiplicidade, está super interligado. Uma vez eu ouvi a Jurema Werneck dizendo isso. Mulher preta pode tudo, porque a mulher preta é o todo. A mulher preta, ela é a multiplicidade, né? E isso é muito forte, porque as filosofias africanas, elas trazem as mulheres como esse centro, né? E não porque elas carregam tudo nas costas, porque elas têm esse útero vibracional de transformação, né? Que o Ocidente acha que as mulheres são só mães, mas não. Esse lugar de mãe é uma das diversas potências que a gente tem. Então, tudo está muito interligado, tudo está muito pulsante. Então, sendo mulheres múltiplas, nós temos a Gabi, que é apresentadora, nós temos a Gabi, que é professora, olha, também. É porque tem um ensino ali, tem um ensino que é subjetivo que passa, tem a Gabi cantora, e eu queria também falar um pouco da Gabi mãe, assim, contar um pouco como é que é a Gabi mãe, porque, assim, como nós somos múltiplas, tudo é muito pulsante, né? E a maternidade também faz parte dessa multiplicidade, desse múltiplo, dessa pluriversalidade, né? Como a gente fala na filosofia africana, que também é Gabi. Nossa, esse processo ele é muito forte na minha vida, porque é uma história muito pessoal. E eu sempre falo isso porque, é claro, a gente sabe que nessa questão de mãe solo, que cada mulher encontra a sua forma de lidar com esse lugar de maternidade. E eu tenho muito respeito pelas mulheres que são mães, mas também tenho muito respeito pelas mulheres que optaram por não ser mães. E esse chamamento, para mim, eu me descobri mãe com 29 anos e com uma paternidade que foi negada, com alguém que não quis assumir essa criança, e eu fui mãe solo até o meu filho completar 5 anos de idade. E aí começa o meu relacionamento com o Gareth, que é quem é essa figura materna na vida do Davi, meu filho. Mas eu tenho uma espécie de maternidade compartilhada com a minha irmã. Tenho uma irmã caçula e ela tem duas meninas, Ana Vitória e Adriele, duas meninas pretas. E o meu filho fica em Belém, minha irmã. Ela é esse suporte presencial e juntas nós somos esse suporte de ensinamento e eu sou o suporte financeiro. Que para eu poder vir aqui para o Sudeste, deixar o meu menino lá em Belém com a minha irmã, ela falou: beleza, então eu vou ficar aqui e eu vou segurar aqui e eu vou levar para a escola e eu vou levar natação e eu vou cuidar do dia a dia e tu vai atrás do pão. Então a gente tem essa guarda compartilhada. As filhas dela são minhas filhas e eu digo que eu tenho 3 filhos. E é uma filosofia muito também da tribo indígena. A criança indígena, ela não tem um pai e uma mãe. Todo mundo é pai, todo mundo é mãe daquela criança, todo mundo cuida daquela criança. Então, as nossas crianças são um pouco assim. O meu marido também é um pouco pai das meninas, e o marido da minha irmã, meu cunhado, também é um pouco pai do meu. E se a gente não tivesse esses homens, a gente seríamos nós duas as figuras masculinas e femininas dessas crianças. E eu tenho muitas amigas que têm meninos e elas me perguntam muito assim: Gabi, eu tenho um filho, ele tem 8 anos, ele tem 10 anos, ele tem 15 anos, ele tem 20 anos, e ele está muito perdido nesse processo de empoderamento, porque a gente está vivendo um processo em que as meninas estão sendo muito empoderadas. A gente vê que tipo, quando eu era criança não tinha essa referência de mulheres negras na televisão dizendo que amavam seus cabelos, mulheres com o corpo fora do padrão dizendo que amavam seus corpos. E hoje nós podemos ser essa representatividade para a meninada, que já nasce com outro chip. A nossa menor de 4 anos, amor, ela já nasceu rainha, ela já nasceu eu sou maravilhosa, sou poderosa e eu sou eu. E ela tem isso com ela. Tem essa representatividade. A melhor coisa que você pode fazer para o seu filho
o seu menino que está perdido nesse processo de empoderamento é colocar ele para conviver com meninas negras. Então, meu filho é um moleque muito especial, cara. Ele é uma coisa muito linda, porque ele entende as paradas todas das causas e ele sabe que ele tem que calar para ouvir as mulheres falarem. E isso não é uma coisa que eu tive que ensinar para ele de uma forma didática, é apenas a naturalidade da convivência que ele tem. Então, a maternidade é, assim, a minha motivação, é a minha mola propulsora para que eu tenha tido a coragem de sair lá de Belém do Pará para vir para cá e para poder dar tudo para essa gente, para esse povo, para essa minha tribo, para esse meu quilombo que eu amo, que é minha família. Que lindo, irmã. Gratidão pelas tuas palavras, de verdade, assim. É muito forte, né? Eu que venho pensando as mulheres como matriz gestoras, não como essa maternidade superficial, mas como gestoras de potências, gestando umas às outras, gestando as suas crianças e fertilizando a ancestralidade, potencializando clipes, programas e potências. E aí eu queria me despedir pedindo para você fazer as suas considerações finais. Foi um programa muito bonito, foi um programa muito forte e cheio de axé. Assim. Te ouvir o axé das tuas palavras é muito importante. Saiba disso, irmã. Já tinha te dito isso outras vezes e eu quero fortalecer essa fala aqui. Gratidão pela tua existência e por tudo isso que tu trouxe aqui para nós. Eu estou muito honrada de poder estar aqui. Vocês são mulheres muito especiais para mim e eu só quero encerrar falando dessa frase que é tão linda, tão importante, que eu tenho certeza que todo mundo que deve estar nos ouvindo já deve ter ouvido essa frase pelo menos uma vez na vida, que é aquela que fala da nossa potência de sermos mulheres juntas e sermos mulheres negras e que a gente, quando se movimenta, a gente movimenta a porra toda, sabe? Da nossa sábia Angela Davis e fazendo um contraponto também com uma outra mulher que é uma pensadora, que é a minha intelectual preta da Amazônia, que é a professora Zélia Amador de Deus, que a primeira vez que eu vi uma pessoa com roupas africanas, a primeira vez que eu vi uma pessoa dançando, cantando, com um turbante na cabeça, com seus búzios, com seus tambores, na Praça da República de Belém do Pará, com o grupo SEDEMPA, que é o Centro de Desenvolvimento do Negro na Amazônia, foi através da professora Zélia Amador de Deus, que já foi reitora da Universidade Federal do Pará, e que é escritora, que tem um trabalho acadêmico incrível e que implantou o tema de cotas na Universidade Federal do Pará para pessoas negras e indígenas. E a professora Zélia me fez garotinha, com 8 anos de idade, sair correndo no meio da praça e dizer: mamãe, eu vi pessoas com roupas coloridas iguais a mim, cantando e dançando, e eles diziam que ser negro é lindo, e eles diziam que ser negro é poderoso, e eu fiquei muito emocionada quando eu vi isso pela primeira vez. E a professora Zélia tem uma frase que fala: seja mulher negra na Amazônia, em todo lugar que você vá. Abra os rios, abra as florestas, que a nossa potência vai chegar. Então, eu quero encerrar falando dela e falando dessa frase dela, que a gente possa se conectar com essa floresta, com essa mata, com esse mato e com toda essa ancestralidade, com toda essa força, e que a gente possa cada vez mais ter orgulho de ser esse Brasil e conhecer esse Brasil. Axé. Axé, minha irmã, gratidão pela sua presença. Eu quero fazer um convite aqui aos africafeinados que nos sigam nas redes sociais, que nos sigam nas nossas mídias pessoais e no nosso Africafé. E a gente se vê em muito breve. Se inscreva no nosso canal de YouTube, siga a gente nas plataformas de streaming para ouvir o nosso podcast. E obrigada, Gabi. A gente realmente fertilizou o futuro e fizemos um grande resgate ancestral. Axé.
Axé, minhas irmãs, axé. Amém, aleluia, glória, axé, tudo. Foi lindo. Que lindo. Que delícia.